Foi. Tá gravando? Bom, interação entre carga elétrica e campo magnético uniforme. Anteriormente, a gente já viu carga elétrica, né? Vocês lembram que ela até gerava um campo elétrico e tal, tinha todo aquele negócio de campo uniforme, elétrico. Agora a gente vai juntar a carga elétrica com o campo magnético, certo? Mas primeiro a gente vai descobrir o que é o campo magnético uniforme. A gente tem as linhas do campo. Então, eu não sei se vocês lembram das linhas da carga elétrica, mas elas eram basicamente assim. Tinha a carga elétrica aqui, positivo, e tinha lá, então, as linhas assim, tá? Tá horrível. Eita, essa seta aqui tá errada. Tá horrível, eu sei, eu não sei desenhar, parece um olho muito mal feito, um vírus, sei lá. Enfim, a gente tinha então as linhas de carga elétrica desse jeito. Agora, as linhas de campo vão ser diferentes. Elas vão ser fechadas, então elas nunca vão assim por nada, tá? Elas sempre têm um início e um fim. Elas vão de norte para o sul, como a gente viu aula passada. E quando elas forem igualmente espaçadas, tá? Igualmente espaçadas, elas formam um campo magnético uniforme. E também elas concentram-se nas proximidades dos polos magnéticos. Então, onde tem um polo magnético, vai ter um campo magnético mais forte. Tá? Isso aí, imagino que seja mais teórico, né? Vocês imagino que já dê para imaginar. Se perguntar assim, é sempre mais perto ali, porque vai ter a carga. Tá bom? Eu vou mostrar isso aqui para vocês com calma. Tá? E bom, então vamos lá. O campo magnético uniforme. Então, as linhas de campo, para formar um campo magnético uniforme, elas têm vetores, elas são vetores, né? Então, lembrando que o vetor, isso aqui, né? Então, elas são vetores com direção, sentido e intensidade semelhantes. Iguais, praticamente, tá? Semelhantes é porque pode variar assim, mas muito, muito pouco. Coisa de, sei lá, 1 vezes 10 a menos 587. Tipo, mais ou menos isso. Tá? Por isso que é semelhante, assim. Mas pode colocar como se fosse igual. Tá? Varia muito pouco. Enfim, então vamos lá. Direção. Direção horizontal e vertical. Sentido, positivo e negativo. Intensidade é o tamanho ou a força do vetor. Tá? Então, a gente tem aqui nossa primeira imagem de campo magnético uniforme. Então, a gente tem as linhas indo do norte para o sul, né? Pode ver que elas estão paralelas entre si. Lembra da regrinha do paralela, que tem os dois L's, né? Paralela, paralela, assim, paralela. Então tá, tem os dois L's, eles são paralelos. Então, ok. Tá tudo batendo, tá todas virando para o mesmo lado, todas de mesma intensidade, mesmo sentido. O que tem de errado nessa imagem? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe apontar algum erro nessa imagem? Uma dica é que a gente viu isso na aula passada. O porquê essa imagem estaria errada. Sul vai para o norte? Não, o sentido está certo. Vai do norte para o sul. A não ser que seja no interior. Tá? Se for no interior lá do ímã, aí tudo bem. Memória digerindo não ajuda. Então vamos lá. Calma. Isso. Então vamos lá. Essa barra de ímã aqui, tá certo? Ele é inteiro vermelho e essa daqui inteira azul. É o campo. Não é o campo. O campo está certo. O problema dessa imagem aqui é o seguinte. Lembra que eu falei que um ímã é indivisível? Que você não consegue separar os polos dele?
Isso, exato. Tem o sul e o norte em apenas um ímã. O certo era estar isso aqui dividido assim, e isso aqui ser norte. Ou isso aqui dividido assim, não vai dar pra ver, mas era pra estar um pedaço sul. É isso aqui, tá? Então essa imagem tá errada por causa disso. Não dá pra um ímã ser inteiramente de um polo só. Mas assim, tá bom, mas essa imagem só existe para representar. Ela tá errada, tá? O que poderia aparecer era isso aqui. Aí pode ser. Isso aqui é um ímã só. Aí tá bom. Um lado dele é norte, o outro é sul. E daí tá ok. Tá bom? Então, lembrem-se disso, tá? Não pode esquecer. Um ímã ele é indivisível. Ele tem que ter os dois polos em um ímã só. Tá bom? Então essa imagem aqui, essa segunda, ela tá mais correta. Porque ela é um ímã só com os dois polos. O campo indo do norte para o sul, normal, paralelo, mesma intensidade, direção e sentido. Certinho. Ok. Isso é um campo magnético uniforme, gerado a partir de um ímã, e ele é uniforme, é todo bonitinho. Tá bom? É só isso. Aí agora a gente tem um outro tipo de ímã, que é muito mais comum nesses exercícios. Normalmente, você não vai conseguir jogar uma carga aqui no meio. Dá até para jogar assim, por aqui de cima, mas é muito ruim. Então, foi desenvolvido um ímã em formato de solenoide. Para quem não conhece, é esse formato maravilhoso aqui. Bonitinho, uma graça. Tá? Ele é em formato de mola. Ele é parecido com uma mola. Fofo. Eu também acho ele muito fofo. E bom, ele é a mesma coisa, tá bom? Então, aqui está saindo do norte para o sul e no interior do sul para o norte. Tá? Vocês podem ver que é aquela mesma coisa do campo magnético da aula passada, da Terra. Mesma coisa. Tá? Aqui no meio dessa mola, entre aspas, desse ímã em formato de solenoide, passa uma corrente, como está representado aqui, ó, corrente I. Então, uma corrente. Vai passar uma corrente aqui, virando, pá. E vai criar esse campo magnético. Tá? Isso aqui vai virar um ímã. Tá bom? Então, quando eles falarem em solenoide, vocês têm que pensar nisso aqui. É nesse formato. Qual que é a diferença desse formato para esse outro formato aqui? É só para complicar. Não é só para complicar. Também, mas não é só para isso. Esse formato aqui, ele permite que você jogue cargas aqui no meio. Tá? Ele vai passar aqui no meio. Diferente do que acontece aqui, que você não consegue fazer com que ele passe, sei lá, por aqui, por exemplo, ou de uma forma que ele pegue o campo magnético inteiro. É muito pior de você trabalhar com ímã nesse formato do que com esse. Esse formato aqui ele é muito mais fácil de trabalhar. Tá bom? Só por isso. As contas são basicamente as mesmas, os exercícios são basicamente os mesmos, não vai mudar muita coisa. Normalmente vocês vão usar esse aqui em solenoide, tá? Dificilmente vocês vão ver o outro. Normalmente esse é o principal mesmo. E bom, tem 3 casos, tá? 3 casos simples, rápido, tranquilo. Não tem jeito de ser mais nenhum caso. Se você joga uma carga elétrica dentro de um campo magnético, tem 3 opções. A primeira opção, ou o primeiro caso, é se você joga a um ângulo de 0 graus ou a um ângulo de 180 graus das linhas de campo, tá? Então, aqui supondo que essa linha do meio seja reta, se a gente usar essa setinha vermelha, tá jogando ela a 0 graus, tá? Da linha de campo, porque daí vai ficar assim, ó, a linha de campo, tá? Deixa eu marcar um B aqui, deixa eu mudar a cor para não confundir, e a linha onde você vai jogar a carga. Então a carga aqui. Tá? 0 graus entre as duas. Se você colocar uma em cima da outra, 0 graus. Agora, se você jogar daqui, ó, vai acontecer isso aqui. O campo
tá aqui. E a carga vai estar aqui. Se você sobrepor as duas, vai ficar assim, ó, tá? Esquece essa de cima aqui, a gente vai sobrepor, vai ficar um negócio assim. O ângulo dessa seta aqui até essa outra seta, vamos apagar aqui, fica mais fácil. Vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui é 180 graus, tá? Você virou de um lado para o outro, 180 graus, meio círculo. Então, aí se você joga na mesma direção do campo, tá? Na mesma direção. Na mesma direção vai dar ou 0 graus, caso for no mesmo sentido, ou 180 graus, caso for sentido contrário. Tá, e como é que a gente vai calcular isso aqui? Como é que é a interação entre as duas? Como é que é a força do campo magnético exercida na carga? A força do campo magnético é a força magnética. Força magnética, a gente viu aula passada, que até, eu acho que foi o Leonardo, que até fez uma frasezinha para a fórmula, e eu também trouxe outra, que é feliz quem vê bem sem óculos, que é essa daqui. Tá, e como é que a gente resolve isso? A gente não tem o valor da força, a gente não tem o valor da carga, a gente não tem o valor da velocidade, a gente não tem o valor do campo. Como que a gente resolve isso? Meu Deus do céu. É fácil. A gente substitui o seno. Só substituir isso aqui. Só isso. A gente só vai usar isso da fórmula. Por quê? Porque se for seno de zero... Ui, isso é muito torto. Seno de zero é igual a zero. E seno de 180, olha só, é zero. E já que isso aqui só pode ser 0 ou 180, e os dois dão 0, isso aqui é 0. Isso aí é um 0 horrível, mas é 0. E se é 0, você corta isso. Porque 0 multiplicado com qualquer coisa vai dar 0. Então, a nossa força vai dar sempre 0. Vai dar sempre 0. Então, ela não possui força magnética. Tá? Aqui, força magnética é igual a 0. Se não tem força magnética, que é a única força no campo magnético, não vai possuir aceleração. Por quê, professor? Porque lembrando, a gente vai jogar a carga aqui e assim, se você pegar uma bolinha e empurrar ela numa mesa reta, assim, no gelo, ela vai sair deslizando para sempre. Para sempre. Vai ficar lá, eternamente. Numa mesma velocidade, considerando atrito zero, tá? Vai ficar lá, porque não tem força nela. Agora, se você jogar uma bolinha e for empurrando com o dedo atrás, ela vai acelerando, porque você está fazendo uma força nela. Aqui não tem força, a força é 0. Então, não vai acelerar. Tá bom? É isso. Esse é o primeiro caso. Não tem mais nada. É 0 graus ou 180 graus, zerou, força nula, não tem aceleração, acabou. Só isso. Segundo caso, 90 graus. Então, a linha de campo está aqui, você vai jogar a carga aqui. Carga, campo, tá? 90 graus, você faz um ângulo reto aqui, que não está reto, mas é um ângulo reto. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão meio quietinho? Se não estiver entendendo, vocês avisam, tá bom? Pelo amor de Deus. Vocês falem. Tá bom? Então tá. Então, segundo caso, 90 graus. De novo, a gente vai usar a fórmula. Tá? Quanto que é o seno de 90 graus? É 1. Qualquer coisa multiplicado por 1 é qualquer coisa. É a mesma coisa, não muda nada. Por isso a gente tira o seno da equação. Sobra só isso aqui. Tá bom? Quer ver?
Então tá. E daí a gente tem que o vetor da velocidade, né? Porque esse vetor aqui é velocidade, tá? Você vai jogar a carga elétrica com uma certa velocidade. Então esse vetor de velocidade aqui, que ela vai ser constante a não ser que tenha uma força, nesse caso a gente viu que vai ter uma força, então aqui ela vai acelerar, tá bom? Então, tá bom. O vetor da velocidade é sempre perpendicular ao vetor da força magnética. Tá, o que que isso tem a ver? Isso tem a ver, se você pega uma bolinha aqui e empurra ela nesse sentido e nesse sentido, ela vai fazer isso aqui. Aí quando ela chegar aqui, você vai estar empurrando ela assim e assim, né? Ela vai fazer isso aqui. Aí, enfim, isso vai fazer com que a bolinha faça sempre esse movimento aqui. Ela vai sempre girar em círculos. Porque a aceleração, ou seja, a força que está sendo aplicada nela, é sempre perpendicular à velocidade dela. Se ela está andando para frente, você vai empurrar ela de lado. E isso sempre, quando ela começa a ir de lado, você empurra mais de lado. E isso faz com que ela vire, tá? Ela fique rodando. Vocês conseguem enxergar isso, mais ou menos? Porque vai ser sempre um perpendicular ao outro. Então ela vai, teoricamente, vai para diagonal, assim, tá? Como tá aqui, ela vai fazer um resultante, né? Que é daqui e daqui, ela vai fazer um resultante que vai para diagonal. Só que essa diagonal, ela é muito curtinha, a ponto que a cada pouquinho que ela ande para diagonal, ela vai ser corrigida e dela vai fazer um círculo perfeito. Aí vai um contra-argumento de terraplanista, para vocês entenderem isso aqui. Por que que quando a gente vai na praia, a gente vê o oceano assim, retinho? E por que que a gente não vê ele curvando para baixo? Porque a Terra, ela é um círculo, que não é um círculo, né? Ela é um pouquinho mais oval do que um círculo, mas considerando que ela seja um círculo perfeito, não assim, horrível. Mas enfim, se a gente pegar um pedaço aqui, tipo da curva, e aproximar, a gente vai ver que a curva é assim. Se a gente aproximar, a gente vai ver. Deixa eu apagar isso aqui. A gente vai ver um negócio. Nossa Senhora. A gente vai ver um negócio mais ou menos assim. Tá? E você vai aproximando até o ponto que você vê isso aqui, ó. Mais ou menos, né? Porque a Terra não é pixelada, mas se você fizer isso no Painting, se você fizer um círculo perfeito no Painting e for aumentando o zoom, você vai começar a ver pixels, assim, retinhos. E seriam essas as diagonais, tá? Ela é meio diagonalzinha, assim, ela vai fazendo várias retinhas. Se você aproximar muito, você vai ver que o círculo ele é composto de retas, tá? Mas só se você aproximar muito. Bom? Então, essas diagonais vão formar um círculo. Entenderam isso? Que quando é 90 graus você vai circular? E assim, com esse círculo aqui que a gente vai fazer a nossa carga, ela vai fazer essa trajetória. Você consegue calcular o raio dessa trajetória, tá? Do ponto central até a carga. Você calcula por isso aqui. Então, o raio é igual a massa vezes a velocidade, dividido pelo campo aqui, vezes a carga. Tá bom? É um jeitinho de calcular. Isso aqui, normalmente eles nem pedem, mas é bom saber. Tá? É sempre bom saber. Bom, esse é o segundo caso. Ficou alguma dúvida? Tá tranquilo? Imagino que sim. Tranquilo. Ok. E o terceiro caso é o que sobrou, que é quando é diferente de 0, 90 ou 180. Ou seja, pode ser qualquer outro ângulo. Tá? Nesse caso, você vai ter que decompor esse vetor. Então, por exemplo, ele é um ângulo, né, tem aqui o nosso campo. Ui, que susto. E um vetor velocidade, tipo assim, sei lá, 27. Você vai ter que decompor esse vetor aqui com eixo Y, com eixo X, né?
com eixo Y aqui nesse caso, e com eixo X. Cadê a corzinha aqui? Com eixo X aqui, assim, daqui até aqui, e o eixo Y daqui até aqui. Tá? Você decompõe isso em velocidade x e velocidade y. E daí, nossa velocidade em x vai ser a mesma do campo magnético, porque vai ser no eixo x. Então vai fazer assim, né? O campo magnético está aqui. A nossa velocidade Vx é essa. E a Vy, ela vai ser perpendicular. Ela vai fazer isso. Ou seja, você vai ter o movimento reto e circular ao mesmo tempo, que vai gerar um movimento helicoidal, desse jeitinho aqui, tá? Então ele vai fazendo círculos e vai andando para frente. Que é a mesma coisa da nossa solenoide lá que a gente viu. Tá bom? É isso aí. Só tem esses 3 casos. Não tem diferente disso. Tá? Então você decompõe os eixos e já era. Ficou alguma dúvida? É isso. A aula de hoje é isso. Agora é 2 exercícios. Tudo certo? Tudo tranquilo? Nenhuma dúvida? Nossa, aí sim. Ótimo. Se tiver dúvida, pergunta. Então vamos lá. O primeiro exercício é mais tranquilo. Aqui a gente tem uma partícula eletricamente carregada com carga de 5 microcoulomb. Vamos marcar isso aqui já. Tá? A nossa carga. Adentra uma região de campo magnético com velocidade de 2 vezes 10 a sexta metros por segundo. O ângulo formado entre a velocidade da partícula e o campo magnético, de intensidade igual a 2 Tesla, é de 90 graus. Calcule o módulo da força que atua sobre a partícula. Exercício era da verdade, isso é verdade. Bom, aqui não tem como a gente fugir dos nossos 3 casos, então a gente vai procurar que caso que é esse. 90 graus? Vamos voltar lá. 90 graus, seno de 90 é igual a 1. A gente só vai usar isso aqui. Força é igual a QVB. Carga, velocidade e campo. E é simplesmente isso. Tá? Então, ângulo de 90. Substitui os valores. 5 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 10 a sexta. E 2. Tá? Que são os valores que ele deu aqui, que a gente até grifou. 5 vezes 10 a menos 6. Esse micro aqui é 10 a menos 6. Tá? Por isso que ficou lá 10 a menos 6. É um 6 bem feio. Eu não vou conseguir corrigir. Mas é um 6. Tá? Então é por isso que saiu isso aqui. O 2 vezes 10 a sexta, daqui de baixo. E o 2 Tesla, por último lá. Multiplica tudo. Deu 20. Alternativa B. Ok. Tranquilo. Todo mundo entendeu? Entrou em um dos casos. Você vê qual caso que é. E resolve. Pela formulinha que está lá. 20 newtons. Exato. Perdão, aqui eu não coloquei. Perdão. Nossa, 1000 perdões. Exatamente. 20 newtons. Ótimo. Né? Agora, todos podem ser assim. Infelizmente não é. Então, aí me pediram para trazer mais exercícios de segunda fase. Então, eu resolvi trazer um exercício bem bacana de segunda fase de 2020. Então... Deixa eu pensar que é fácil. Não, mas calma. Pode ser que vocês achem fácil também. Às vezes vocês são muito inteligentes. É difícil fazer a da primeira? Não. A da primeira é sempre mais tranquilo, entre aspas, por você ter um guia de respostas, né? Então você sabe que não pode fugir daquelas alternativas. Se der diferente, você sabe que fez alguma coisa errada. Na segunda fase, tem o problema de você não saber, né? Então, assim, é complicado.
Eita, apareceu aqui que a chamada vai terminar em 5 minutos. Nossa, qualquer coisa, se cair a chamada, vocês entram de novo, tá? Nossa, que estranho. Nossa, que horror. Qualquer coisa eu crio um outro meeting e daí eu acabo, tá? Então, eu mando lá no WhatsApp. Eu entrei cedo, nossa. Enfim, tá bom. Isso, eu crio outro, tá? Aí eu mando lá no grupo do WhatsApp. Aí, no grupo que tá todo mundo. Bom, então vamos lá começar o nosso exercício. Mas a diferença da segunda fase é essa. As contas são basicamente as mesmas, tá? Não vai mudar muito as contas, tanto de primeira como de segunda. O problema da segunda é que você não tem um guia para seguir ali. Falar, nossa, eu acho que eu errei em alguma conta, não bateu aqui com as alternativas. A segunda fase não tem isso. Você tem que confiar e tentar conferir. Mas se você, às vezes, não bate o olho em algum errinho, ele passa. E daí, né, é paciência. Mas assim, tem que conferir. Obviamente, você vai fazer com mais atenção, porque é bem menos questão também, né? Você vai estar com mais tempo. Então, não sei. Eu gosto mais de segunda fase também. Eu acho mais gostoso de fazer porque tem mais tempo para fazer cada questão. Não, é que a segunda fase eu acho que pega um pouco mais também no nervoso, né? Porque depois você passa da primeira, você fica, nossa, agora eu tenho que passar, né? Mas se for tranquilo, dá certo. Dá pra fazer sim. É o que pega nervoso. Porque tempo você tem mais, então acaba que não tem tanto problema com isso. Mas tem que conferir, né? Tem que tomar cuidado, porque tem que conferir. Bom, então vamos lá. Às vezes vocês acham fácil também, não sei. Eu achei ele um pouquinho complicado quando eu li pela primeira vez. Mas vamos ver. Bom, a figura mostra uma partícula Q, então uma partícula de carga qualquer, com carga elétrica positiva de 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Lembra o que diferencia uma carga elétrica ser positiva ou negativa? É a coisa da mão direita e da mão esquerda. Lá. Vai, não, aí vocês são muito mais inteligentes, relaxa. Relaxa, de verdade. E bom, lembra então que se a carga é positiva, você pega a mão direita e dá o tapa para cima, para ver lá o campo, a velocidade, a força. Se ela for negativa, você vira para baixo. Mesma coisa a mão esquerda. Se ela for positiva, para cima. Se ela for negativa, para baixo. Tá? Então aqui no caso ela é positiva, então é tudo normal. Tá. No instante em que passa pelo ponto P, deslocando-se em movimento retilíneo e uniforme, paralelamente ao eixo X. Então aqui tem o movimento dela paralelo ao eixo X. Com velocidade de 5 vezes 10 a quarta metros por segundo. Nessa região existe um campo elétrico. E um campo magnético. Tá, tem dois campos. Tá bom? Ambos uniformes e perpendiculares entre si. Perpendiculares e uniformes. Tá? Não pode esquecer disso. Ok. Então vamos lá. No ponto P... Cadê meu mouse? Eu perdi meu mouse. Achei. No ponto P, a força que atua sobre a partícula, em função da ação do campo elétrico, tem intensidade de 1,6 10 a menos 14 newtons. Então, a força do campo elétrico, tá bom? Não pode confundir. Na direção e no sentido positivo do eixo X. Ou seja, ele vai para cima assim, certo? Despreze a ação do campo gravitacional e de possíveis forças de resistência. Então você só vai considerar a força do campo elétrico e a força do campo magnético. Com base no referencial da figura, determine a direção, o sentido e a intensidade em newtons por coulomb do vetor E, que representa o campo elétrico no ponto P. Então, aqui ele quer saber o campo elétrico, né? Ele quer saber tudo do campo elétrico. A direção, sentido
intensidade e só, né? Ok. Então, a intensidade, a direção a gente tem, né? Porque ele fala aqui, ó. No ponto P, a força que atua sobre a partícula em função da ação do campo elétrico. Tem intensidade, taranã, na direção e no sentido positivo do eixo Y. Tá? Então, a direção a gente já tem. O sentido a gente já tem. E a intensidade. Como é que calcula a intensidade? A intensidade a gente vai calcular pela força. Tá? Essa intensidade é a força elétrica do campo elétrico. É a força elétrica. Mas professor, pelo amor de Deus, eu estava lá na prova da segunda fase da Pharmaerp, eu acho que é o nome. Pharmaerp, agora não vou lembrar. E eu não lembrava de jeito nenhum a fórmula de força de carga elétrica. E agora? O que eu faço? Sei lá, eu não sei o que fazer. Bom, olha o que ele fala aqui. Olha o que o exercício te dá. E a intensidade em newtons por coulomb. Nossa, em newtons por coulomb. Nossa. Então, quer dizer que aqui a gente já tem a fórmula pronta. Tá bom? A gente tem a nossa intensidade do campo. Não sei se vocês lembram, mas era representada pela letra E, que junto você usava a força elétrica. Tá? Aqui é essa fórmula aqui. Nossa, mas como é que eu vou chegar nisso, professor? Lembra? Newtons por coulomb. Força é newtons, carga é coulomb. Olha só, mesmo que você não lembrasse a fórmula, você conseguiria fazer esse exercício, só que teria que prestar atenção nessa parte aqui do enunciado. Mas olha como unidade é importante. Só por análise dimensional, por análise de unidades, você consegue resolver uma questão de segunda fase. Uma letra de uma questão de segunda fase. Gente, isso é uma coisa muito incrível. Eu não sei se vocês conseguem notar o quão importante é isso, mas assim, você conseguir resolver metade aqui dessa questão inteirinha, você ganhar meio ponto de uma questão por um detalhe desses, ele te dá isso aqui. Ele te dá a direção, o sentido e como calcula a intensidade. Olha isso. O legal dessas questões de vestibular é que tem que prestar muita atenção. Porque eu acho que eu já disse para vocês, mas normalmente em FUVEST, o que eles menos cobram é fórmula. Eles te dão a fórmula. Eles falam, você vai usar essa fórmula. O que eles querem saber não é se você sabe a fórmula, se você decorou a fórmula, qualquer coisa assim. Obviamente, é importante e precisa algumas fórmulas que são essenciais. Mas o vestibular, ele não vai pedir isso tão forte de você. Ele vai pedir mais se você entende o que ele está te perguntando. Então, ele fala assim, se você lê com atenção as minhas questões, você passa. E é mais ou menos essa ideia. Porque vocês têm que ter muita atenção na hora de prestar um vestibular, na hora de fazer uma prova, porque eles te dão muitas dicas, que às vezes passa despercebido. E acontece, porque passa mesmo. Eu sempre falo que é culpa do nervoso, porque a gente fica mesmo. Isso é normal. Isso acontece com todo mundo. Mas eu não sei se vocês lembram que eu acho que na aula passada ou na outra, que eu comentei que a melhor dica que eu daria para vocês era para vocês tentarem não ficar nervosos. E é por isso, porque você vê esses detalhes. E por esses detalhes você resolve, assim, uma questão inteira. Por um detalhe. É muito importante. Então, assim, fica tranquilo que... Exatamente, tomar 2,8. Eu tomava um que chamava Se Acalme. Desse jeito aqui. Era gostosinho. Era de maracujá, assim, era muito bom. Eu gostava. Mas eu tomava. Nossa, é muito importante. Assim, antes de fazer um vestibular, faz qualquer coisa que te deixe tranquilo. Assim, de verdade. Toma um banho,
Assim, vai tranquilo para fazer a prova. Não vai nervoso, não faz coisa diferente do seu dia a dia. Faz o que te deixa calmo, tá? Então, vamos lá. Então, ele te deu a fórmula, tá? Ele falou que é Newton por Coulomb. Você tem a força que ele te dá, você tem o valor da carga que ele te dá, só calcular a intensidade. Achou. A intensidade em Newton por Coulomb. E daí, tem um jeito de responder, vocês podem escrever tudo isso, falar, a intensidade do campo elétrico, do vetor E, é de 5 vezes 10 a quarta, Newton por Coulomb, com direção paralela ao eixo Y, e sentido positivo ao eixo Y, né? Mas eu trouxe desse jeito, eu achei que fica bonitinho, bem organizado e claro. Isso é muito importante numa questão de segunda fase, que fique claro para quem está lendo. Uma coisa boa de você pensar é que quem está lendo tem que entender aquela resposta, ela tem que conseguir ler aquilo de uma forma clara, tá? Quando eu entrei na faculdade, meu pai falou uma coisa para mim que ele falava: quando você for fazer relatório, uma coisa muito importante é você fazer o relatório de forma que você pense que quem for ler tem que conseguir reproduzir aquilo que você fez. Sem ler mais nada. Ele leu o seu relatório e sabe fazer o negócio. E a resposta de uma segunda fase é mais ou menos a mesma coisa. A pessoa tem que ler a sua resposta e entender o que aquilo está dizendo. E isso é muito verdade, porque isso é muito importante. Porque acaba que às vezes a gente só não pensa nisso. E isso aqui às vezes ajuda muito. A organização assim, bonitinha, fica bem claro para quem está lendo. E às vezes você pode ganhar até um pontinho a mais. É assim, mais ponto do que outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa tira 0,9 porque ela foi desorganizada e você tira 1 na questão porque você foi organizado. 0,1 é pouco? Depende do ponto de vista. Tá? Às vezes você passa na frente por causa disso. Então é sempre importante. Tá bom? E bom, aqui então a nossa letra B, para finalizar, com base no referencial da figura, determine a direção, o sentido, intensidade em teslas do vetor B, que representa o campo magnético. Então tá bom, então vamos lá. Ele quer agora a mesma coisa, só que para o campo magnético. Bom, a gente tinha o vetor velocidade assim, tá? Pro lado. O vetor de campo elétrico aqui para cima. E falava que o campo elétrico e o magnético são perpendiculares. Então, o campo magnético ele só pode ser aqui, nesse plano do XZ, tá? Ele pode estar tanto virado para o X ou tanto virado para o Z, tá? Tanto faz. Dá na mesma. Ok? Eles têm que ser perpendiculares. Bom, então vamos lá. Outra coisa que ele fala, que é esse MRU que eu coloquei ali, que ele fala aqui, ó. Vamos circular isso. Cadê? Aqui, movimento retilíneo uniforme. O que isso quer dizer? Que a carga não tem aceleração. Ou seja, as forças se anulam. Então, a força elétrica é exatamente igual à força magnética, porque elas têm que se anular. Não pode acelerar, porque senão não é uniforme. Tá bom? Então, elas são iguais. E daí, a gente pode igualar as fórmulas. QVB, né? Eu só mudei o lado aqui. QE. E esse QE é a mesma fórmula aqui. Eu só passei esse Q multiplicando aqui. E deu, né? F é igual a QE. Então, tá bonitinho aqui, eu só igualei. A gente tem carga dos dois lados, corta e corta. A gente tem o campo elétrico, a gente tem a velocidade e falta a intensidade do campo magnético. Corta, corta, porque é o mesmo valor. Sobra que o campo magnético é 1 Tesla.
Ah, tá bom. Então, agora voltando à nossa figura, a gente tem que o nosso campo magnético ele vale 1 Tesla. Tá, professor, e agora? Como é que eu faço? Bom, agora tem 2 jeitos de você resolver. Regra da mão direita ou regra da mão esquerda. Vou usar o da esquerda porque eu acho mais fácil, mas vamos lá. Assim, faça bom vestibular. Não sei se vocês estão vendo minha câmera, mas eu estou mostrando na minha câmera, tá? Então, faça o dedão, bom, o dedo indicador, e o dedo do meio, vestibular. Força, faça bom, campo e velocidade, tá bom? Tá, tem 3 jeitos da gente tem que conseguir encaixar isso aqui, tá? A velocidade a gente já tem. Velocidade é isso aqui, tem que estar assim, tá? Então, faz isso aqui com a mão e coloca lá na figura que está na tela do seu computador. Tem que encaixar isso aqui, tá bom? Tá. A força do campo B tem que ser contrária à força do campo elétrico. A força do campo magnético tem que ser contrária ao elétrico, porque eles têm que se anular. Então tem que ir para baixo. Ok. Você já tem o B, que é o dedo de indicador, e o V, que é o dedo do meio. Encaixa isso na sua tela. Vê se você consegue encaixar e como você consegue encaixar. Vai dar um negócio mais ou menos assim. Tipo, torto para baixo, assim. O B para baixo e o V para frente, assim. Meio, não sei se para frente. É, assim, né? Assim. Se vocês conseguirem encaixar, vocês vão ver que a força vai dar um negócio lá para trás. Né? Sim? Faça bom vestibular, é isso mesmo. Vai dar um negócio lá para trás. Tá bom? E bom, aí a gente só coloca aqui, módulo 1, né, que a gente achou. Direção paralela ao eixo X. Paralela ao eixo X, a força aqui, né, do campo. E ali eu coloquei que estava positivo, mas eu devo ter pego o gabarito errado, porque isso aqui não está certo não, tá? Isso aqui é negativo. Negativo. Na verdade, assim, no gabarito estava negativo, e daí depois eu achei estranho, porque eu vi um professor fazendo positivo. Eu fiquei na dúvida e, perdão. Eu fiz e tinha dado positivo também, mas agora fazendo aqui com vocês deu negativo. É o negativo correto, tá? O negativo tá certinho. É negativo isso aqui mesmo. Oi? É negativo. É isso. Tá? É isso. Juntou campo elétrico, campo magnético e carga. Tudo ao mesmo tempo. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Entenderam? Acharam difícil? Por que deu negativo? Se você faz assim, ó, com o seu dedo, a sua força vai estar entrando na tela. Não vai? O seu dedão, ele não vai estar entrando na tela? Cadê? Sim. Então, esse dedão, ó, ele tem que parar aqui, ó. Esse dedão, ele é esse daqui, ó. Deixa eu até apagar os outros. Ó, quer ver? Ó, o dedão é esse de trás aqui. Olha o eixo Y, o eixo Z, para onde está indo. Nessa setinha é o positivo. O contrário dele é negativo. Entendeu? Por que deu negativo? É por isso. Você sempre olha o eixo. Um pouco difícil, mas deu para entender. Aí, ó, se deu para entender, então tá ótimo. Só praticar um pouquinho. Imagina, eu que agradeço. Mas se deu para entender, então tá ótimo. É isso aí. Campo magnético é basicamente isso. Com carga elétrica, assim, eu acho que o mais difícil é isso aqui mesmo, de sentido, direção